Boa noite, queridos alunos. Agora nós vamos tratar sobre a resolução, né? É o fim do contrato de trabalho quando há um ato faltoso, uma falta grave cometida ou pelo empregado ou pelo empregador ou por ambas as partes, tá? Pode ocorrer tanto no contrato por prazo indeterminado quanto no contrato por prazo determinado. Há 3 formas de resolução do contrato de trabalho: dispensa do empregado por justa causa, que é quando o patrão demite o funcionário quando ele cometeu uma falta grave; rescisão ou despedida indireta, que é quando a falta grave é cometida pelo patrão; culpa recíproca, quando o patrão e o empregado cometem ao mesmo tempo a falta grave. Na dispensa do empregado por justa causa, ocorre quando o trabalhador, o empregado, comete uma falta grave previsto na legislação trabalhista. Pode o empregado sofrer as seguintes sanções disciplinares: advertência, que pode ser verbal ou escrita, mas é bom fazer sempre por escrito; suspensão disciplinar prevista no artigo 474 da CLT e dispensa por justa causa. A configuração da justa causa depende da comprovação de alguns requisitos: gravidade da falta, então não é qualquer falta que vai ensejar uma justa causa; proporcionalidade da pena, então a pessoa chegou um dia atrasado e já vai ser demitido? Não é proporcional. Non bis in idem, então para cada infração do trabalhador, uma punição. Inalteração da punição, então se o trabalhador chegou atrasado, não justificou, eu dei uma advertência a ele, eu não posso à noite, no fim do dia, não, vou trocar essa advertência por uma suspensão, não. Agora, se eu der uma suspensão e diminuir a pena, isso é possível, tá? Imediatidade, então assim, o trabalhador cometeu uma falta grave, ele tem que receber a advertência ou suspensão ou demissão imediato, tá? Não pode levar tempo, porque falta cometida e não punida é falta que foi, digamos assim, aceita pelo patrão. Há alguns casos em que os trabalhadores têm estabilidade, e quando ele tem a estabilidade, né, trabalhador dirigente sindical, ele tem estabilidade, ele não pode ser demitido. Mas se ele cometer falta grave, ele pode ser demitido. Mas como ele tem essa estabilidade, no caso, tem que haver uma sindicância, tá? Então, o patrão, ele tomou conhecimento de uma falta grave de um trabalhador dirigente sindicalizado que tem estabilidade, ele tem que imediatamente ingressar com a sindicância na Justiça do Trabalho. E ao fim da sindicância, vai demitir ou não, a depender do que ficou apurado ali. Vinculação entre a infração e a pena, né? Então, não adianta eu querer hoje dar uma pena dele de um fato passado, ou enfim, a pessoa chegou atrasada, eu já demito por justa causa, né? Não pode. E conduta dolosa ou culposa do obreiro. Então, assim, ele tem que ter agido com dolo, com culpa, com vontade, né? Então, assim, um trabalhador chegou atrasado, mas não foi culpa dele, o ônibus quebrou, né? Então, ele não pode receber nem advertência, nem suspensão, porque ele não teve culpa. Ele não teve a intenção, né? Por gravidade da falta, então... não era isso que eu queria falar. Bom, no artigo 482 da CLT constam as hipóteses legais de falta grave, tá? Cometida pelo empregado. Eu sugiro aos meus alunos a leitura, tem vários exemplos ali, tanto da CLT quanto no materialzinho que eu enviei, e eu vou falar aqui por cima eles também. Ato de improbidade, né, quem seja a justa causa; incontinência de conduta; mau procedimento; negociação habitual por conta própria ou alheia sem a permissão do patrão, ou ainda quando constituir concorrência, né, e for prejudicial à empresa. Está previsto também condenação criminal do empregado passado em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena; desídia no desempenho das funções; embriaguez habitual ou em serviço, se bem que a Organização Mundial de Saúde tem considerado que isso é uma doença e não uma falta grave, né, que tem que afastar o trabalhador para se tratar.
violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ato lesivo à honra ou boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o patrão ou superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou outrem. E também tem outras hipóteses previstas na CLT, mas que se enquadram no artigo 482, né? Porque a doutrina entende que essas infrações que ensejam a justa causa previstas no artigo 482 da CLT, eles são taxativos. Então, essas outras hipóteses também estão previstas na CLT e se enquadram nessas hipóteses do artigo 82, como é o trabalhador não usar os equipamentos de proteção individual, não obedecer às normas de segurança, né? Declarar falsamente o seu percurso para ganhar um vale transporte maior, né? Enfim, configurada então a justa causa, o trabalhador ele não tem direito a quase nada, ele vai ter direito só ao saldo de salário, aqueles dias que ele trabalhou no mês, ele vai ter direito também às férias vencidas, que ele já tinha direito e não usufruiu, ele não vai ter direito aviso prévio, ele não vai ter direito à multa do FGTS, não vai poder sacar o FGTS, não vai poder recolher as guias do seguro-desemprego, tá? Não vai ter direito a férias proporcionais, não vai ter direito à gratificação natalina proporcional, enfim, tem direito a quase nada. Agora vamos ver a rescisão indireta. A rescisão indireta é quando a falta grave é cometida pelo patrão. Só que quando a falta grave é cometida pelo patrão, o trabalhador ele não pode ir lá no final do dia passar no RH e dizer, olha aqui, ó, o meu patrão, o meu superior hierárquico cometeu uma falta grave, estou encerrando meu contrato, quero todos os meus direitos. Ele provavelmente vai ter que entrar na Justiça do Trabalho e pleitear os seus direitos, tá? Então, o empregado, ele pode considerar rescindido o seu contrato de trabalho e pleitear indenização na Justiça do Trabalho nos termos do artigo 483 da CLT, quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, for tratado pelo patrão ou os superiores hierárquicos com rigor excessivo, correr perigo manifesto de mal considerável, não cumprir as obrigações do contrato, praticar agressão contra ele ou a sua família, e também contra a boa fama, né? Quando houver ofensa física, salvo em legítima defesa, e quando o empregador reduz consideravelmente o trabalho daquele trabalhador que recebia por peça ou tarefa, que vai reduzir consideravelmente a sua remuneração. Bom, agora vamos aqui, ó. Em caso, então, de culpa do patrão, o patrão cometeu uma falta grave, né? O trabalhador, ele tem direito a todas as verbas como se ele estivesse sendo demitido sem justa causa, tá ok? Saldo de salários, aviso prévio indenizado, multa do FGTS, sacar o FGTS, guias de seguro-desemprego, férias proporcionais acrescidas de 1/3, gratificação natalina daquele ano proporcional, férias vencidas mais 1/3, tá? Vamos ver aqui mais uma hipótese. Culpa recíproca, o último caso de falta grave, né? Então, pode ocorrer do trabalhador e do patrão cometerem uma falta grave ao mesmo tempo. A legislação prevê no artigo 484 da CLT, tá? A doutrina diz que é muito difícil isso acontecer, porque realmente a fazer junto ao mesmo tempo é muito difícil. O que geralmente acontece é que um comete uma falta grave e o outro comete depois, tá? Mas junto, culpa recíproca, é difícil ocorrer. Mas a gente tem que passar a vocês, né? Bom, na culpa recíproca, reconhecida a culpa recíproca num contrato por prazo indeterminado, né, o empregado faz jus à metade das verbas rescisórias de caráter indenizatório, ou seja, 20% do FGTS ele vai ter direito e não 40%, e 50% do aviso prévio, 50% do 13º salário e das férias proporcionais. Férias vencidas ele tem direito, integral,
e o saldo de salário ali do que ele trabalhou naqueles dias, tá ok? Próximo vídeo nós vamos falar sobre a rescisão, quando há uma nulidade no contrato. Boa noite, pessoal!